Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa história de hoje é algo surpreendente sobre a Segunda Guerra Mundial, que você jamais teria imaginado. Antes da gente começar a história incrível de hoje, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Hoje vou falar para vocês sobre um homem, um líder na Índia, dominado pela Inglaterra, que se aliou ao inimigo para tentar libertar o seu país. Subhas Chandra Bose. Este personagem incrível do século XX nasceu na Índia sob ocupação britânica. O Império Britânico estendeu suas garras sobre a Índia no século XIX e ali impôs regras naquela sociedade tão complexa. Mas a dominação britânica não foi a primeira. Vamos saber um pouco mais sobre a formação da Índia antes de discutir a sua libertação dos colonizadores e a participação na Segunda Guerra Mundial. A Índia moderna de hoje é o país mais populoso do mundo, marcado por muitas contradições. Com uma população gigantesca, tem desenvolvimento e atraso convivendo diariamente, numa sociedade dividida em castas. A história da Índia, porém, remonta a civilizações antigas, no Vale do Indo, que floresceu por volta de 2500 a.C., e ao longo de sua história foi invadida por várias potências, como os persas, gregos, hunos, mongóis e turcos. No século XVII, os britânicos estabeleceram uma presença comercial na Índia e que se transformou em controle político de todo o país, surgindo a Companhia Britânica das Índias Orientais. Em meados do século XIX, a Índia estava totalmente sob o controle colonial britânico diretamente. E seria assim caso não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, onde a Índia, utilizando caminhos tortuosos, conseguiu lutar pela sua independência, que veio logo depois do conflito. Para entender todo este processo, é preciso falarmos de uma figura muito menos famosa do que Mahatma Gandhi ou Nehru, mas que foi decisivo para a independência do país e hoje é um herói nacional, mesmo tendo se aliado a nazistas e japoneses durante a guerra. Você vai conhecer a história de Subhas Chandra Bose, o herói indiano que foi aliado do inimigo. O nosso personagem de hoje, Subhas Chandra Bose, nasceu exatamente nessa Índia, só que ele teve a sorte de nascer em uma casta privilegiada. A sociedade indiana é dividida em castas e a grande maioria, obviamente, está na base dessa pirâmide social, mas Subhas era de uma classe mais privilegiada, o que ajudou na sua formação intelectual e na posterior luta pela libertação do domínio britânico pela Índia. Subhas Chandra Bose nasceu em janeiro de 1897. Ele era filho de um rico e proeminente advogado bengali e teve o privilégio de estudar nas melhores escolas de Calcutá e depois na Inglaterra, formando-se na Universidade de Cambridge. Retornando à Índia e engajado nos movimentos pela libertação do país, ele juntou-se a Mahatma Gandhi, inicialmente, que começava o seu movimento de não cooperação e resistência pacífica aos britânicos. Logo estava envolvido em todas as atividades do movimento, em especial com os jovens. E estas atividades o levaram à sua primeira prisão, em dezembro de 1921. Após sua libertação, ele foi eleito presidente do Congresso de Bengala, trabalhando junto com Nehru e alinhados com a facção mais militante e esquerdista do partido, em oposição à facção de Gandhi, que era mais conciliadora, pregando a resistência pacífica. Quando o movimento de desobediência civil foi iniciado em 1930, Bose estava novamente na prisão por suas associações com um grupo revolucionário clandestino chamado Voluntários de Bengala. Acabou sendo exilado e passou a defender a causa da Índia junto aos líderes europeus.
retornando ao seu país em 1936, para novamente acabar na prisão. Com a sua vontade de luta, ele foi se distanciando cada vez mais de Gandhi e em 1938 conseguiu a eleição como presidente do Congresso Nacional Indiano. A sua pregação pela luta pela independência o levou novamente à prisão em julho de 1940. Após seguir esse caminho, estudar na Inglaterra, ter contato com ideologias marcantes do século XX, Bose voltou então para a Índia. Ali foi preso, perseguido, e a ele só restou uma alternativa. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que a libertação do domínio colonial do seu país passava pela aliança com o inimigo. Mesmo o inimigo sendo a Alemanha e o Japão, que formavam, junto com a Itália, o eixo na Segunda Guerra Mundial. Sua recusa em permanecer na prisão neste período crítico da história da Índia e do mundo o fez jejuar na prisão, em protesto, determinado a morrer de fome se fosse necessário. E isso assustou o governo britânico, que o libertou da prisão, mas ficou vigiado em seu domicílio na cidade de Calcutá, até que, disfarçado, finalmente fugiu. Em 19 de janeiro de 1941, ele aproveitou a oportunidade durante uma licença médica e escapou. Vestiu-se como muçulmano e foi auxiliado em sua fuga por simpatizantes, viajando secretamente pela Índia, passando por diferentes destinos para evitar a detecção pelas autoridades britânicas. Chegando à cidade de Peshawar, cruzou a fronteira com o Afeganistão, passando por Cabul, onde estabeleceu contato com a embaixada alemã e recebeu ajuda da Alemanha nazista para viajar para a Europa. A sua fuga foi mirabolante, inclusive passando por Moscou, às vésperas da Operação Barbarossa, quando a Rússia e a Alemanha ainda tinham um pacto. Por fim, chegou a Berlim. Foi nesse contexto, nesse périplo, que Subhas Chandra Bose acabou se reunindo com o maior líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler. Em Berlim, Subhas Chandra Bose estabeleceu um escritório do governo indiano no exílio e procurou obter apoio alemão para sua causa, se reunindo constantemente com autoridades alemãs e líderes do partido nazista, incluindo Adolf Hitler. Bose ficou sob tutela do governo alemão e ele e outros indianos faziam transmissões regulares por rádio, patrocinado pela Alemanha, falando para o povo da Índia nos seus dialetos. Quando veio a invasão japonesa do Sudeste Asiático, Bose deixou então a Alemanha, viajando por submarinos alemães e japoneses e por fim de avião, chegando em maio de 1943 a Tóquio, no Japão. Como a Índia se localiza na Ásia e dentro das forças do eixo, quem estava combatendo na Ásia era o Japão, Subhas Chandra Bose pegou então carona num submarino alemão e depois num submarino japonês para chegar finalmente de avião a uma base japonesa, aonde ele começou a fazer todo um programa de convencimento e propaganda para atrair soldados indianos para lutarem pela independência do seu país, ao lado dos japoneses. Para isso foi criado o INA, o Exército Nacional de Libertação da Índia. Em 4 de julho de 1943, Bose assumiu a liderança do movimento de independência da Índia no leste asiático e procedeu, com a ajuda e influência japonesa, à formação de um exército de indianos composto de cerca de 50 mil soldados, que inicialmente lutaram pelos britânicos, mas foram convencidos pela proposta de passarem para o lado do Japão, lutarem ao lado destes contra os britânicos que dominavam a Índia.
era o único caminho, segundo Bose, para conquistarem a liberdade. Foi criado o Exército Nacional Indiano, o INA, que, ao lado dos japoneses, iniciou uma luta, avançando inicialmente para Rangoon, buscando chegar por terra à Índia, onde alcançaram o solo indiano em 18 de março de 1944, muitas vezes combatendo contra o exército britânico, onde existiam tropas indianas, ainda sob a bandeira da Inglaterra. Indianos lutaram contra indianos na Ásia pela independência de seu país. Por fim, as tropas do INA chegaram a Kohima e às planícies de Imphal, onde, numa batalha obstinada, as forças mistas indianas e japonesas foram derrotadas e forçadas a recuar. O Exército Nacional Indiano, o INA, no entanto, conseguiu durante algum tempo manter sua identidade como um exército de libertação, baseado na Birmânia e depois na Indochina. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ele restava agora a opção de continuar a sua luta, mesmo batendo de frente cada vez mais com Mahatma Gandhi, que pregava a independência da Índia pela resistência pacífica. Bose, que já havia pegado em armas ao lado do inimigo para tentar a libertação da Índia, certamente buscaria novas alianças para finalmente ver o seu país livre. Talvez por isso que ele, misteriosamente, sofreu um acidente de avião em 1945, perdendo a vida. Morria o líder de uma luta pela independência, mas nascia o mito de Subhas Chandra Bose, o homem que se aliou ao inimigo pela liberdade do seu país. A partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha e do Japão, aliados de Bose, os seus esforços para a causa da independência da Índia chegaram ao fim. Ele estava determinado a continuar sua luta, mas morreu em um acidente de avião em 1945, sob circunstâncias misteriosas, encerrando assim a vida política de uma maneira trágica, mas permanecendo como uma figura icônica na história da luta pela independência da Índia. Esta luta tem em Subhas Chandra Bose um dos ícones e Mahatma Gandhi o outro. Os dois eram as figuras proeminentes no movimento da independência da Índia, mas tinham abordagens e estratégias políticas significativamente diferentes. Suas diferenças os levaram a uma relação complexa e, em alguns momentos, conflituosa. Essa diferença fundamental na estratégia política os colocou em lados opostos em alguns momentos. Em última análise, ambos compartilhavam o objetivo comum de conquistar a independência da Índia, mas discordavam profundamente sobre a melhor maneira de alcançá-la. Após a morte de Bose, em 1945, o movimento de independência indiano continuou sob a liderança de Gandhi e Jawaharlal Nehru, que seguiram a abordagem não violenta na luta pela independência. A Índia conquistou sua independência dos britânicos em 1947. A aliança de Subhas Chandra Bose com as potências do eixo foi controversa e gerou críticas, uma vez que essas potências eram inimigas das democracias ocidentais e estavam envolvidas em atrocidades durante a guerra. No entanto, Bose acreditava que a libertação da Índia era mais importante do que a derrota dos britânicos e buscou aliados onde pudesse encontrar apoio para alcançar esse objetivo. Sua abordagem é debatida até hoje e gera diversas opiniões sobre a sua contribuição para a independência indiana. Na Índia, Bose é amplamente reconhecido e lembrado como um herói nacional e um dos líderes proeminentes do movimento de independência do país. Sua contribuição para a luta pela independência é respeitada e reverenciada, e ele é frequentemente chamado de Netaj, o que significa líder sublime, em reconhecimento à sua liderança e dedicação à causa pela independência. A lembrança de Subhas Chandra Bose é celebrada de várias maneiras na Índia. O aniversário de seu nascimento é comemorado como o Dia de Netaj em toda a Índia.
Várias estátuas, monumentos memoriais estão espalhados por diferentes partes do país, incluindo o Memorial Netaji Subhas Chandra Bose em Nova Delhi. Muitas instituições educacionais, estradas e locais públicos na Índia têm o nome de Bose, demonstrando o reconhecimento de sua importância na história indiana. E o museu em Calcutá é dedicado à sua vida e legado, que se perpetua em obras de arte na cultura popular indiana, como filmes, séries, livros e outras manifestações. A figura de Bose continua a ser objeto de estudo acadêmico e debate na Índia. Sua liderança e determinação são lembradas como inspirações para as gerações futuras do país. Subhas Chandra Bose deixou um legado. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Essa é uma história muito interessante, uma das muitas da Segunda Guerra Mundial que a gente tem contado aqui no canal. Não esqueça de dar uma olhada na nossa playlist e ver vídeos anteriores com assuntos tão interessantes quanto este. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do canal Viagem na História. Restam poucas camisas e ao adquiri-las você ganha um cupom para concorrer a um pacote de viagens para a Normandia. O sorteio será no início de março, pelo primeiro sorteio da Loteria Federal do mês de março. Então quem já adquiriu a sua camisa, se prepare aí, o sorteio está chegando. E quem ainda não comprou, adquira a camisa e ganhe o seu cupom. Quem sabe você não vai conosco para a Normandia. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.